Olá pessoal, tudo bem? É uma alegria muito grande estar compartilhando com vocês esse projeto que ardeu, eu creio, no coração de Deus e ardeu no nosso coração e agora nós podemos apresentar com muita alegria para vocês. Eu sou o Simval, editor da editora 100% Cristão, a casa da cultura pop cristã no Brasil, e eu tenho a honra e a alegria de compartilhar esse momento com o Daniel Bota, meu amigo querido, artista plástico e que trabalhou conosco em todo o processo criativo dessa, que já é a Bíblia de todos os brasileiros que querem apresentar o Evangelho de forma criativa e inovadora, a Bíblia Verbo. E antes de falar da Bíblia Verbo, Bota, e do seu trabalho nesse projeto, que foi muito bom, foi muito intenso, todo o processo que nós tivemos criativo, eu vou perguntar para você, em primeiro lugar, como é que foi a sua trajetória como artista? Porque nem todos conhecem a sua trajetória como artista plástico. E me fala um pouquinho da sua formação, do seu trabalho, da sua trajetória até esse momento. Joia. É uma experiência legal estar aqui com vocês, Simval, falando sobre esse projeto. Então, contando um pouquinho da minha experiência aí como artista, né? Desde que eu me conheço por criança, sempre respirei essa atmosfera da arte, né? Do desenho, eu sempre gostei de desenhar, de pintar. Todas as minhas escolhas, né? Desde onde eu fui estudar, o curso que eu fui fazer na faculdade, eu sempre procurei que isso de alguma forma estivesse envolvido com essa questão artística, né? Da questão da pintura. Eu cheguei a fazer curso de desenho quando era adolescente, na escola Cândido Portinari, né? Que legal. Depois eu não sabia o que eu ia estudar na faculdade, mas na época tinha o curso de publicidade e propaganda com ênfase em criação, então eu pensei que eu poderia fazer ilustrações publicitárias, esse tipo de coisa. A pintura propriamente dita, que é a pintura em tela, né, isso já foi, eu até considero um pouco tardio, né, que eu já estava formado, né, mas foi quando eu procurei um curso de pintura e depois fui me especializando, né, que eu fui depois para a Itália, fiz o curso de pintura, mas isso foi toda uma caminhada que culminou com a carreira, diríamos, a carreira artística. Então, Bota, fala uma curiosidade também da sua formação, que eu fiquei sabendo, que você é teólogo, né? Então, além da tua formação, como você comentou, na publicidade, depois na pintura, inclusive lá em Firenze, né? Que você teve o curso de pintura em tela. Mas eu queria saber também da sua formação como teólogo, né? O quanto isso contribui para você como artista. A minha decisão pelo Evangelho aconteceu na minha adolescência. E eu me percebi com uma sede muito grande de Deus, de conhecer a palavra de Deus. Então, enquanto eu estava na faculdade, eu comecei a sonhar com a possibilidade de ir para um seminário, de estudar teologia. E foi o que aconteceu quando eu me formei. Depois que eu terminei o curso de publicidade, eu fui para o seminário, né, fiz um curso de um mestrado em teologia, que foram 4 anos, que foi muito precioso, né, para quem já esteve numa cadeira de um seminário. A gente vê que a gente não sabe nada de Bíblia, que a gente tem muito a aprender, mas foi uma experiência incrível, muito rica para mim. E aí, em paralelo, eu também trabalhei numa missão, que é a Aliança Bíblica Universitária, a ABU, que também abriu muito a minha cabeça, né, para como, de alguma forma, eu aplicar aquilo tudo que eu estava aprendendo de uma forma relevante e contextualizada, né, na nossa geração, enfim. E aí a questão da arte, para mim sempre foi um desafio, porque como harmonizar esses dois universos, né, a arte e a teologia. Porque na história do cristianismo, elas de alguma forma andaram muito juntas, andaram muito próximas. Então eu acho que é um desafio para mim, para nós como artistas e que professam a sua fé cristã, de alguma forma eles conseguirem conversar, né, com os elementos, com os conteúdos da fé. Então esse projeto é até uma realização de um sonho de conseguir colocar essa minha produção a serviço do reino de Deus. Eu acho que isso é incrível. Muito interessante, Bota, até porque muita gente não faz esse link que ao longo da história a igreja, né, cristã produziu muita arte, né, muita arte relevante. Quando você, por exemplo, vai na Itália, né, onde você fez curso, você vê vários afrescos, várias telas, vários vitrais, e pela Europa inteira você tem muita arte cristã produzida durante um período longo, né, na história. E não à toa que nós chegamos aqui hoje à Bíblia Verbo, né? Realmente
pelo que você falou da sua experiência na Aliança Bíblica e outras tantas, quer dizer, isso tudo foi te forjando, eu acredito, para trazer nesse momento uma experiência totalmente diferente na leitura do texto bíblico. E já entrando na Bíblia Verbo, eu queria que você comentasse um pouquinho de como foi para você, então, esse processo de criação que foi com a gente, com a equipe aí da editora, né? Como é que você encarou toda essa criação da Bíblia Verbo? Foi um desafio muito grande. A gente se propôs a trabalhar de alguma forma fora da caixa, né, ou do convencional, porque a gente tem o texto bíblico que é extremamente suficiente, né? Ele não precisa de imagens para que ele seja ajudado a ser esclarecido, né? Mas a gente trabalhou nessa proposta, né, de que as imagens fossem facilitadoras, para que elas de alguma forma estimulassem a imaginação e a pessoa tivesse essa experiência, né, que além do texto, ela também é estética, ela pode ser remetida àquela cena, algum insight criativo. Foi um longo trabalho, assim, lendo o Novo Testamento, né, durante um bom tempo e procurando esses links, né, através das imagens. Então, e a gente deu esse foco na pessoa de Jesus. Eu ia te perguntar, por que Bíblia Verbo, né? Por que Bíblia Verbo? Porque a pessoa de Jesus, em toda a Escritura, é o foco principal, né? Então, assim, desde o Antigo Testamento, Jesus está sendo apontado pelos profetas, e no Novo Testamento, então ele mesmo disse isso, né? Que as Escrituras falavam dele, e a gente procurou dar esse foco aqui no Novo Testamento. Em especial, a gente trabalhou com um recorte interessante, que é ali no Evangelho de João, que são aquelas declarações do verbo, né, que é o eu sou. Né? Então, assim, as famosas 7 declarações de Jesus, a gente até encontrou mais 2 aí, né, quando Jesus fala eu sou o Messias, e antes que existisse Abraão, eu sou, e aquelas tradicionais que a gente conhece, eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a ressurreição e a vida, a videira verdadeira, o bom pastor. Então a gente tem alguns destaques aqui no começo da Bíblia bem bonitos, né? Eu sou o Messias, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Gente, é um mais bonito que o outro. Eu sou suspeito para falar, eu sei, mas é fantástico essa seleção de imagens, né? Isso, a gente tem essas imagens e além disso, né, a Bíblia também tem o destaque dessas palavras de Jesus com uma outra cor, né, para facilitar a leitura e também essa compreensão, né, de que o verbo é o foco principal dessa Bíblia. Muito legal, Daniel. Eu queria que você comentasse também, né, eu sei que são mais de 200 imagens, se eu não me engano, então é muita coisa quantitativamente falando, mas eu gostaria que você fizesse alguns destaques e explicasse, por exemplo, aqui em primeira mão para quem nos assiste, como é que você pensou a seleção de algumas imagens. Então não precisa falar da Bíblia inteira, não. Claro. Esse é um vídeo gigante, mas pelo menos algumas imagens que você queira destacar, que você acredite que tem um processo criativo aí diferenciado. Fala um pouquinho pra gente de algumas escolhas que você fez ao longo desse processo. Joia. O critério para escolher essas imagens foi trabalhar algumas sacadas, alguns insights que tivessem esse caráter criativo para que a pessoa pudesse fazer esse link, né? Como eu falei, estimular a imaginação e tal. Além daquelas imagens do Eu Sou que a gente tem no começo e todo o Novo Testamento, algumas que eu queria destacar aqui, por exemplo, né, quando Paulo fala lá aos Efésios que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, é quase que uma referência a um artista, né, que faz uma obra de arte. Então a gente tem lá a imagem de um artista trabalhando, né, num rosto, fazendo referência a isso, né, que nós somos criados por Deus com um propósito, né? E ele é o supremo artista, né? Ele que nos criou com esse propósito. Então a gente ilustrar isso. Por exemplo, uma outra imagem, quando Paulo fala para que a gente conheça a profundidade, a largura, a extensão do amor de Cristo, a gente usou uma imagem de uns mergulhadores explorando o fundo do oceano, né? Que é algo fantástico, enorme, enfim, que eu acho que essa imagem empresta essa dimensão, né, que você não consegue nem mensurar direito, não dá para você entrar com uma trena no fundo do mar para medir isso, né? Então esse é o amor de Cristo por nós. Por exemplo, também, a gente tem muitas referências de Paulo, né?
Quando Paulo fala que nós somos luzeiros no mundo, a gente trabalhou com a imagem de um farol. Que por né? sinal é uma de suas telas. É uma tela. E aqui eu separei mais duas. Também quando Paulo fala da nossa vocação, que a gente prossegue para conquistar o prêmio, a gente trabalhou com, é uma tela minha, né, de um rapaz correndo de kart, onde ele está ali na frente, que também comunica essa ideia dessa disciplina, desse empenho e desse compromisso que a gente está numa corrida, né, pela nossa vocação, pelo nosso chamado. É um aspecto bem interessante. Cada abertura de livro bíblico aí do Novo Testamento tem uma arte diferente. Se você puder mostrar pelo menos uma delas. Ah, sim. Que assim, cada uma tem um estilo, mas elas têm uma coisa em comum. Então eu queria que você explicasse para nós aqui essas escolhas, assim, né? Das aberturas dos textos da Bíblia. Como a gente está falando de algo que foi escrito há tanto tempo atrás, e a gente está com essa proposta de trazer algo que seja contextualizado, né, para o nosso universo, a gente foi atrás de imagens aqui, fossem imagens modernas, né? Como se o autor estivesse reescrevendo isso hoje. Então, algumas imagens é uma pessoa no celular digitando alguma coisa, ou às vezes até uma imagem um pouco mais antiga, uma máquina de datilografia, mas não deixa de ser moderna comparado aos textos bíblicos, né? Mas às vezes um caderno de desenho ou uma própria arte, então... Com o nome do livro com o nome do livro. Que se refere. Isso, muito interessante. Essa é a abertura, além das próprias explicações que a gente tem na Bíblia também, que são os resumos de cada livro, né? Perfeito, bem lembrado. Cada livro tem uma introdução, uma breve introdução a respeito do autor, da época e do contexto, né? Eu acho que esse é o grande trunfo desse projeto, né, dessa Bíblia Verbo, é a contextualização. É como você bem colocou, né, esse produto não é uma atualização, upgrade do texto bíblico. O texto bíblico é o mesmo na NAA, que é uma linguagem já mais contemporânea, mas ao mesmo tempo que, de certa forma, é o que você já conhece, que é o texto da Bíblia, ao mesmo tempo, essa escolha de imagens digamos assim, o projeto gráfico, todo o apelo visual traz uma outra dimensão, muitas vezes na leitura, né? É como a gente sempre diz que todo dia que você lê o texto bíblico, ele comunica para você de modo diferente. Com essa Bíblia você tem o recurso visual como um suporte, tanto para você pessoalmente, quanto também para eventualmente evangelizar, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho isso, porque eu acredito que muitas pessoas que talvez tenham resistência à Bíblia no formato tradicional, aquele papel Bíblia, e da forma como a gente já conhece, assim, que você já olha e se já identifica, assim, é um texto religioso e tem gente que tem restrições. Eu acredito que esse formato meio de revista, de magazine, ele comunica a um público maior, né? Ele quebra algumas barreiras. Queria que você comentasse essa... Isso mesmo. É interessante você comentar aqui, sobre isso, que até me faz lembrar o próprio Jesus, que Jesus tinha essa criatividade em traduzir todo aquele conteúdo, né, da Palavra de Deus de uma forma relevante, objetiva na sua época e de uma forma criativa também, né, onde ele de alguma forma usou imagens também. Então, quando ele falou do semeador, falou da parábola, falou do campo, que eram aquelas imagens que eram familiares para as pessoas da sua época. Esse material é excelente para evangelizar, né, para compartilhar o evangelho, porque além do que o projeto gráfico está muito bonito, né, esse papel fotográfico, a disposição aqui dos textos, né, as imagens, as fotografias, então ele está totalmente fora da caixa das Bíblias que a gente costuma ver por aí. Para quem não sabe, o Daniel Bota foi o curador das imagens da Bíblia Verbo. Então ele escolheu as imagens que são fotográficas, que o projeto ele tem em parte imagens fotográficas e em parte as telas, como ele comentou, ilustrações dele, pinturas, em várias técnicas, em vários momentos da vida e da carreira dele, que estão presentes na Bíblia. E ele fez essa escolha híbrida, né? Tanto das próprias telas, né, da sua autoria, como de imagens fotográficas, e é muito bacana ver isso, né? Enquanto tem muito de esporte, né, representado aqui, mas não só o esporte. Eu estou fazendo esse destaque porque eu achei bem interessante agora, conversando com você, me veio à memória várias das imagens que remetem ao esporte. O esporte é um tema muito simpático, né? Verdade. Então a gente tem
atletas, inclusive famosos, sendo destacados aí na Bíblia. A gente tem uma homenagem que a gente fez aí ao nosso herói Ayrton Senna aí na Bíblia. A gente tem imagens de surf, de outros esportes, que é justamente para criar essa identificação. Interessante, né? Paulo usou muitas analogias entre o esporte e a fé cristã, como você até mencionou uma, e também, né, a gente vê que o esporte traz essa conexão também de nós, assim, como criaturas, né, como filhos de Deus, nos conectando com a criação dele. Então eu vejo que há um link muito forte quando a gente trata de esporte, né, da analogia que o esporte traz, na questão da disciplina, na questão da superação, em todos os aspectos que o esporte envolve, que são saudáveis, são bons para todos nós, mas também dessa conexão nossa com a criação, né? Tem muitas imagens aqui que você está lá escalando uma montanha, né? Então, sim, você se realizar ao fazer um esporte que envolve a natureza também é algo muito lindo, rico, né? E essas imagens acho que traduzem isso, essa vontade, esse desejo que está no coração de todo mundo, né? E no coração de Deus de nos conectarmos com Ele. Sim. E a criação faz parte disso. Isso mesmo. E outras imagens, né, que mostram a criação, ou de praia, ou de uma montanha, porque Deus está comunicando o seu caráter, né? Paulo fala isso lá em Romanos, né, que são os atributos invisíveis de Deus que estão ali explícitos através da criação. Por que não mostrar isso, né? Mostrar essa beleza toda que Deus nos deixou, né? Através da natureza, dos animais. A gente tem imagens também presentes de animais. A gente tem uma imagem que nos é muito comum hoje, que é a questão da máscara, que nós enfrentamos aí uma pandemia. Então a gente tem algumas situações onde tem alguns enfermeiros, pessoas lutando com essa dificuldade. A gente acabou de enfrentar um vírus, né? E ainda estamos enfrentando. Então essa imagem também, a gente tem referência a isso também, né? Dentro da Bíblia. Muito bom, né? Então, se você quiser ter uma experiência estética com a Bíblia, com a Palavra de Deus, de uma forma que você nunca teve, esse projeto, a Bíblia Verbo, ele é para você. Como o Bota falou, você vai encontrar de tudo, de esporte, de pandemia, e animais, natureza e várias outras imagens que, por meio delas, é muito importante a gente reforçar isso. Elas vão comunicar para você a palavra de Deus de uma forma talvez diferente, uma forma que você não pensou, e realmente, além de tudo, é um baita de um presentão, é um baita de uma Bíblia para você carregar com você, para você levar para onde for, para você mostrar para as pessoas e para você ter, além da sua experiência, uma experiência comunitária com ela também. Pode falar o que você quiser. Eu vou agradecer essa oportunidade, né? Foi muito legal trabalhar também, né, com a sua equipe, com vocês. Esse projeto está muito bonito, ardeu no meu coração também. A gente tem que acreditar naquilo que a gente está trabalhando, né, crer. Então, é um projeto que eu tenho um orgulho muito grande de ter participado, de ter contribuído, e também um sonho do meu coração, né, um sonho do coração. Eu acredito que todo artista cristão tem esse sonho, né, dos seus mais sublimes sonhos, eu diria, né, de oferecer esse dom que a gente reconhece que é um dom de Deus. Eu também sou grato a Deus por fazer parte disso, né, e oro que isso abençoe, que essa ferramenta que é a Bíblia Verbo venha abençoar a vida de muitas pessoas, de muitos brasileiros. Esse é o meu sonho e minha alegria. Vamos mostrar para nossos ouvintes, espectadores, um pouco das 4 capas, né? Eu estou segurando aqui a capa do leão, né? A capa do leão é muito bacana porque no verso dela nós temos os filhotinhos, né? Então, um dos nomes que a gente deu para essa Bíblia é o verbo que protege. É isso, Isso mesmo, isso mesmo. E é uma imagem, né, muito utilizada, inclusive, em capas de Bíblia, né? Mas a gente até usou o leão aí de uma forma também gentil, né? Onde ele, só por ele estar presente, ele já tem esse imaginário da força, da proteção, que é também um foco ali do Evangelho, de Apocalipse, onde Jesus é o leão de Judá, né? Então é uma capa que contempla essa face, vamos dizer assim, de Cristo, né? Ou seja, a mera presença do leão já traz a certeza da proteção. Isso. E vamos falar da ovelha? A ovelha que a gente falou que é o verbo que resgata, porque a gente tem aqui uma referência à parábola da ovelha perdida, né?
Então, que o bom pastor sai em busca da ovelha perdida, ele deixa lá as 99 no aprisco e entra nesses lugares difíceis em favor da ovelha, né, para resgatá-la, que de alguma forma somos todos nós, né? Um dia fomos e fomos resgatados pelo Evangelho, essa referência aí ao bom pastor, né, e à ovelha. Muito bom, vamos lá, falta só duas. Eu não sei, é que é difícil você falar qual que é a preferida, né? Eu até recomendo para todos vocês, tenham as 4, né? Sim. Mas na dúvida, eu não sei, talvez essa é uma que eu gosto demais, né? Acho que foi a primeira tela sua que eu vi, que eu me conectei, foi essa do menino com Jesus. Fala um pouquinho dela também. Joia. Ela é linda. Então, demais. Essa tela, eu também sou muito grato, né? Porque eu reconheço que acredito que são insights, né? Que vieram aí do nosso pai, né? Essa imagem de Jesus sorrindo, acho que me é também muito simpática, né? Porque até se a gente for fazer uma referência à história da arte, é muito comum a gente encontrar um Jesus, uma cara fechada ou imagem de sofrimento. É o Cristo sofredor, né? Isso mesmo. Isso, né? Não só na arte, né, plástica, digamos assim, mas também no cinema, na TV, a gente viu muito destaque para isso, né? Poucas vezes Jesus está sorrindo, né? Isso mesmo. E a gente tem a referência de Jesus com as crianças, que é a proposta dessa capa, onde as crianças vieram procurar Jesus, queriam estar próximo de Jesus. E os discípulos, inclusive, às vezes até queriam proteger Jesus, né, talvez de se distrair com as crianças. Como se fosse menos importante, né, lidar com as crianças. Isso mesmo. E Jesus dá essa importância ali para a criança. Ele chega a dizer que nós precisamos nos tornar como crianças para experimentar, né, para ver, para entrar no reino dos céus. E nós não devemos impedir, né, que elas viessem, porque delas pertencia, né, o reino dos céus. Então, que ele pegou uma criança ali nos ombros e disse isso. Então, a gente tem essa imagem, né, que celebra essa figura até como um modelo, para a gente se inspirar na nossa relação com Deus, né? De confiança total, porque a criança é assim, né? Você tem filho, que a criança ela se apoia no pai, ela confia no pai, ela se entrega, né? Ela entrega totalmente a sua confiança, né? A sua segurança, o seu amor para o pai, né? E uma coisa, a criança não gosta de ficar perto de gente triste, gente com cara fechada, né? Então, se as crianças procuraram Jesus, com certeza, provavelmente, é porque Jesus era alguém, uma pessoa leve, alegre, brincalhona, né? Então, o texto não fala isso, mas a gente pode concluir isso claramente, né? Induzir isso aí. Perfeito. E por último, a capa do barco. Talvez eu acho que é a arte mais elaborada, né? É difícil falar isso para você, mas sim. Essa é uma arte que tem um significado duplo, eu acho muito rica. Então eu queria que você explicasse essa imagem da capa do barco. Essa imagem, a gente tem aqui uma cena, né, da realidade da vida humana, né, o quanto é difícil a gente estar nessa vida, e a gente passa por dificuldade. Então, essa simbologia da tempestade, do caos, de quando as coisas estão perdendo o rumo, né? Então a gente tem ali um cenário com relâmpago, com as ondas fortes, onde a gente tem duas pessoas ali no barco lutando contra as ondas, até uma referência ali ao texto bíblico que os discípulos estão ali no barco, né? E Jesus acalma a tempestade. Ao contrário, se a gente vê essa imagem ao contrário, a gente tem aí a referência de Jesus com o leme, né, segurando o leme, que faz com que a gente possa fazer até uma reflexão, né, sobre esse movimento da fé, de quando a gente confia que Deus está no controle da nossa vida e a gente não fica refém só da situação que a gente está vendo, aquela dificuldade, aquele caos, e a gente confia que Deus está no controle, que a gente pode confiar no amor de Deus. Então essa capa contempla essas duas possibilidades de caminho, nos convidando a fazer esse movimento da fé, né? Isso. De deixar que Deus pegue no controle da nossa vida e nos conduza aí a uma situação de bonança, né? Amém. Cara, muito legal. Vocês viram que a nossa alegria, a nossa satisfação de apresentar para vocês a Bíblia Verbo. Então, para você que quer presentear, comprar, enfim, evangelizar, Bíblia Verbo, a Bíblia
Sagrada na versão Novo Testamento, na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, agora disponível nas livrarias de todo o Brasil. Você também pode acessar no nosso site editora100%.com.br e ver todas as novidades, promoções, etc. Muito bom. Viva o Verbo, veja a Bíblia Verbo. Até mais.